Olá, eu sou a Ana Elisa Ribeiro e hoje nós vamos falar um pouco sobre palavra, criação e edição. A nossa conversa de hoje tem a ver com o capítulo 5 do livro Escrever Hoje. É claro que o que eu falo aqui não é absolutamente fiel ao que está escrito no livro, mas uma parte do que eu estou dizendo aqui é o que está lá. Esse capítulo ele foi escrito com base numa palestra que eu dei num evento muito legal aqui de Belo Horizonte sobre criação em palavra e imagem. Então primeiro eu preparei esse texto para ser uma palestra, depois ele se transformou num artigo que também foi publicado numa revista e em seguida ele virou o capítulo do livro, um tempo depois. Então eu tinha duas condições para falar disso. Uma era um convite para falar de criação em palavra e imagem. A outra era a situação que eu vivia na época, tinha a ver com a orientação da dissertação de um aluno e o fato de eu ser banca de uma dissertação também tinha a ver com aquele assunto de alguma maneira. Essas duas experiências me ajudaram a pensar o que eu queria pensar para fazer esse texto. A dissertação que eu orientava na época era de um aluno muito bacana, Flávio, a gente conhece ele como Flávio Fargas, porque ele é um ilustrador mineiro muito interessante, e eu já conhecia o Flávio como ilustrador de livros para crianças. Mais tarde ele se transformou em mestrando no nosso programa de pós-graduação do Cefet Minas. Ele entrou com um projeto sobre a Alice no País das Maravilhas, mas a dissertação que ele defendeu, uma belíssima dissertação, foi sobre a obra de um ilustrador muito importante no Brasil chamado Roger Mello. Academicamente é Flávio Vargas Pinheiro, então eu chamo ele de Pinheiro o tempo todo, mas o Flávio Fargas, ilustrador, para fazer o trabalho sobre a obra do Roger Mello, ele usou muitas referências sobre processo criativo, criação em palavra e imagem, tipos de livro ilustrado, e esses assuntos ficaram ali orbitando enquanto ele analisava alguns livros do Roger Mello. A banca era de uma mestranda também chamada Selma Andrade, e a Selma trabalhou com infografia. E ela foi pegar a obra de um infografista espanhol que era considerado, mais do que um infografista, um artista. Esse infografista espanhol é o Jaime Serra, um cara que, além de fazer infografias para vários veículos de imprensa, ele acabou também expondo em galerias de arte. Então é um percurso muito interessante para um profissional das artes visuais. Lidando ali com aqueles dois trabalhos acadêmicos, eu acabei me aproximando muito também dessa discussão que aconteceu em outros trabalhos de outros mestrandos e no meu próprio trabalho, que é pensar o processo criativo. O que eu considerei um contraste nos trabalhos da Selma e do Flávio? O Flávio, ele trabalhou numa perspectiva um pouco mais voltada para a criação como uma coisa excepcional. No caso do Roger Mello, ele analisa alguns livros premiados, muito importantes, do ilustrador. O Flávio levou a conversa para um lado mais da excepcionalidade daquele ilustrador, do traço muito peculiar dele, e fez um caminho mais voltado para isso. A Selma acabou levando o trabalho dela para uma outra direção, que é até o contrário, é como a criatividade é alguma coisa do cotidiano, alguma coisa muito próxima de nós, e não exatamente uma coisa muito extraordinária. Esse caminho que os dois fizeram é possível para os dois lados, é um jeito de ver e pode também ter sido uma contingência. O jeito que o Flávio trabalhou e o jeito que a Selma trabalhou. Todos dois, eu tenho certeza, sabem que a criatividade é uma coisa próxima de todos os seres humanos. O que eu fiz para pensar isso nesse capítulo? Além de narrar um pouco as trajetórias dessas duas pessoas, desses dois pesquisadores, eu fui pensar também em como eles foram criativos nos seus processos de pesquisa. E isso é uma coisa interessante, porque na maioria das vezes a gente faz disciplinas de metodologia científica, metodologia do trabalho científico, e acaba se preocupando muito, e a gente vê isso em muitos trabalhos acadêmicos, em entrar, se encaixar num molde, um modelo dado, alguma coisa que já está pronta, está em algum livro, em algum manual, e a gente acaba pegando o nosso trabalho e encaixando naquele modelo. Então é muito comum a gente ler na parte de metodologia de uma dissertação ou de uma tese, quando ela tem essa parte,
escrito um parágrafo ou dois com uma descrição muito protocolar do que é aquele trabalho. O que esse capítulo me ajudou a pensar trabalhando com esses pesquisadores? Essa nossa vontade de trabalhar com modelos prontos, de método, nem sempre é possível. Em muitos casos, eu tive que pedir aos pesquisadores para reescrever o capítulo de metodologia, porque ele simplesmente não combinava com o resto do trabalho, nem no estilo de escrita, nem no que a pessoa efetivamente tinha feito. Às vezes a pessoa fica tão preocupada em colocar ali aquelas classificações de tipo de pesquisa, os nomes dos tipos de pesquisa, que ela se esquece das contribuições que ela mesma deu. Em especial porque a gente às vezes acha que está distante de uma contribuição efetiva, como se a gente se sentisse um pouco menor do que as coisas que a gente realmente fez. Não estou falando para ninguém ser arrogante. Eu estou dizendo que às vezes uma das contribuições do trabalho foi exatamente a metodologia. Para assuntos que são muito novos, para assuntos que são muito inusitados, para coisas que a gente começa a pesquisar agora, que tem uma bibliografia pequena ainda, às vezes a gente tem que inventar, tem que ser criativo, inclusive no método. A gente tem que inventar uma maneira de se aproximar do objeto, de capturar o objeto, de fazer a tal de coleta de dados e até o jeito de analisar. E aí a gente fica ali meio tímido, ou é incentivado a ficar tímido, e não coloca lá que a contribuição também foi essa. Alguns trabalhos desenvolvem softwares para capturar o objeto da pesquisa. Alguns trabalhos pegam métodos novos também, de áreas novas, emprestados de outra área, para conseguir fazer o que é a pesquisa. E isso a gente precisa narrar com muito detalhe. Eu estou dizendo que muitas pesquisas têm como contribuição não apenas a parte teórica, a parte maior, uma conclusão mais ligada aos conteúdos, mas pode ser também uma contribuição nos procedimentos. Então eu estou dizendo que metodologia também pode ser criativa. E estou dizendo que a gente precisa lembrar dessas coisas. A gente pode colocar ali uma coisa mais pronta que a gente encontrou nos manuais, mas a gente precisa dizer em que foi que a gente contribuiu. Um método desse pode servir para outro pesquisador. O software inventado para a sua pesquisa pode ficar disponível para outros pesquisadores. Isso também é ser criativo e está num ponto do trabalho que muita gente julga não criativo, que é a parte do método. É como se eu tivesse que simplesmente me encaixar num modelo pré-existente. Pode ser que dê certo isso, pode ser que não seja suficiente. Eu acho tão legal quando a pessoa cria alguma coisa para achar o objeto, a pesquisa dela, e depois consegue passar isso adiante. É uma preocupação que eu tenho com vários trabalhos. Eu sei de trabalhos, por exemplo, que a parte de metodologia teve que ser reescrita, porque ela não combinava com o resto do trabalho. O trabalho vinha num tom até um certo ponto, quando chegava na metodologia, ele virava uma outra coisa totalmente protocolar e o resto seguia de novo com o estilo inicial, que estava muito legal, que era a contribuição que a pessoa ia dar. Então eu pedia para reescrever, para a metodologia ficar adequada ao tom do restante do trabalho, que eu acho que é uma coerência, uma organicidade que os trabalhos também precisam ter. Também vi trabalhos em que as pessoas não narravam o esforço que elas tinham feito metodologicamente. Elas iam lá, copiavam frases e coisas de manuais de metodologia importantes, que estão aí nas bibliotecas, mas esqueciam de dizer como foi trabalhoso chegar até ali. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que desprezar os manuais, não estou dizendo que as aulas de metodologia não sejam muito úteis. Eu conheço excelentes professores de metodologia, mas eu acho que a gente precisa ficar bem atento ao trabalho que a gente está fazendo e às contribuições que a gente dá efetivamente. Vários métodos que a gente usa, que já estão consagrados nos manuais, foram criados por grupos de pessoas, foram propostos por pesquisadores em outras partes do mundo e às vezes esse capítulo conta alguns casos também, e um deles que me interessa muito é uma situação muito interessante, porque a gente levou uma convidada para falar no curso de letras, que é jornalista, é a Camila Gonzaga Pontes, fez mestrado lá conosco, uma jornalista num jornal aqui na capital mineira, e ela trabalhava num jornal televisivo. A outra dela era para contar para a turma como que um jornal de TV é feito. O passo a passo, a produção toda, a edição, o que acontece antes,
que se transforma naquele produto que a gente assiste ali todo dia. Os alunos adoraram, assistiram avidamente a palestra da Camila. A Camila mostrou várias coisas, deu vários exemplos, mostrou alguns vídeos. E aí, quando a palestra acabou, saíram da sala, passavam por mim na porta da sala e eu escutei uma aluna dizer: professora, eu nunca mais vou assistir um jornal do mesmo jeito. Era isso que eu achava legal, era isso que eu queria. Por que ela não vai mais assistir um jornal do mesmo jeito? Porque ela sabe como aquilo é feito, ela sabe que aquilo é feito de escolhas. Ela toma consciência de como é produzido, o que pode ser escolhido e o que pode não ter sido escolhido. As omissões também são importantes. Da notícia. E isso foi muito legal. É a parte que mais me interessa nesses bate-papos que a gente tem em sala de aula. Isso é muito importante para a pessoa tomar consciência do que ela consome, do que ela vê, sabendo do processo ali por trás, ou pelo menos desconfiando daquele processo, mas também é importante para os processos dela mesma. Quantas coisas ao longo da vida aquela estudante ainda vai editar. A edição também não é mais há muito tempo algo muito especializado que apenas algumas pessoas conseguem fazer. A edição de qualquer coisa, a edição de texto, a edição de vídeo, a edição de fotografias, se transformou numa coisa muito mais próxima das pessoas. Mesmo alguns não gostem dessa ideia, tem acontecido dessa maneira. Nosso papo de hoje fica por aqui. De toda maneira, a conversa não para. Os livros da Parábola estão sempre disponíveis. Obrigada e até a próxima.